Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira e nesse vídeo nós vamos falar em divisão em partes inversamente proporcionais. Eu esqueci de comentar no vídeo anterior, mas vocês podem anotar as definições para a divisão proporcional: a diretamente proporcional, a inversamente, a diretamente proporcional e a inversamente proporcional e a solução para cada uma delas, a vista no vídeo anterior e a que vai ser vista neste vídeo. Vamos começar então. Imagine que agora nós queremos dividir este número 3.410 em partes inversamente proporcionais a 5, 3 e 2. Ou seja, nós vamos ter aqui, novamente, três partes. A primeira parte vai receber um valor inversamente proporcional ao 5, a segunda ao 3 e a terceira parte ao 2. Reparem que agora, como é inversamente proporcional, o 5, que é o maior valor dessa sucessão, estará associado ao menor valor recebido. E o 2, que é o menor valor dessa sucessão, estará associado ao maior valor recebido. Como nós queremos saber quanto que vai ficar para cada parte, vamos atribuir uma variável para essa expressão. Então, x é o valor que a primeira parte vai receber, que está associado ao 5. O y é o valor que a segunda parte vai receber, que está associado ao 3. E z é o valor que a terceira parte vai receber, que está associado ao número 2. Como nós aprendemos, então, o x, o y e o z, eles são inversamente proporcionais aos 5, 3 e 2. Isso acontece somente se o produto entre os valores for constante. Ou seja, o x vezes o 5, que vai dar 5x, tem que ser igual ao y vezes o 3, que é 3y, que tem que ser igual ao z vezes o 2, que é 2z, e tudo isso tem que ser igual à nossa constante k. Montar essa igualdade é o nosso primeiro passo. Da mesma forma que antes, o nosso segundo passo, nós vamos pegar cada um dos membros dessas igualdades e associar ao k, e isolar o x, isolar o y e isolar o z. Vamos começar fazendo com o x. 5x tem que ser igual à nossa constante k. Então, o x é igual ao k sobre 5, porque o 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vamos fazer isso com o y. O 3y também é igual à nossa constante k, ou seja, o y é igual ao k sobre 3. O z é a mesma coisa. 2z é igual ao nosso k, então o z ele é igual ao k sobre 2. Vamos melhorar esse 2 aqui. K sobre 2. E isso aqui é o nosso segundo passo. Determinar expressões para as variáveis, todas em função da variável k. Da mesma forma como nós fizemos antes, o terceiro passo, a terceira etapa, vai estar associado em nós representarmos x, y e z pelas expressões em k. Vamos fazer o seguinte: se eu juntar o x, o y e o z, somar os três valores, as três quantidades, tem que dar o total que foi dividido. Ou seja, o x mais o y mais o z tem que ser igual a 3.410.
Porém, aqui nós temos uma equação com 3 variáveis e não dá para resolver uma equação com 3 variáveis. Agora, se eu tiver uma equação com apenas uma variável, que no caso vai ser o k, a gente consegue resolver. Então, vamos substituir o x pela expressão x é igual a k sobre 5. Então, no lugar do x vai ficar k sobre 5, mais o y, que é k sobre 3, porque o y é igual a k sobre 3, mais o z, que é k sobre 2. Tudo isso é igual a 3.410. Porém, agora, para nós prosseguirmos na solução dessa equação, que só tem k agora, nós precisamos juntar, somar aqui essas três expressões, k sobre 5 mais k sobre 3 mais k sobre 2. Porém, aqui nós vamos cair em uma soma com fração. Para somar frações, os denominadores têm que ser iguais. Né? Se eu tenho, por exemplo, 1/3 mais 1/3, isso vai dar 2/3. Se o denominador for igual, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Porém, quando os denominadores são diferentes, por exemplo, 1/2 mais 1/3, eu preciso alterar essas frações para que o denominador fique igual. Nesse caso, por exemplo, se eu multiplicar a primeira fração por 3, nós vamos ter 3/6. Se eu multiplicar a segunda fração por 2, nós vamos ter 2/6. 3/6 é equivalente a 1/2, 2/6 é equivalente a 1/3. Agora, os denominadores são iguais. E isso vai dar 5/6, ou seja, 1/2 mais 1/3 é 5/6. Nós vamos aplicar essa ideia aqui em cima. Os denominadores têm que ser iguais. Se não são iguais, a gente precisa determinar um denominador comum para essas três frações. Existem algumas maneiras de você fazer isso. O primeiro jeito é você tirar o mínimo múltiplo comum entre o 5, o 3 e o 2. Quando você encontrar o mínimo múltiplo comum, você vai estar encontrando o menor número possível que dá divisão por 5, que dá divisão por 3 e que dá divisão por 2. É isso que você faz quando encontra o mínimo múltiplo comum entre 5, 3 e 2. Quando você faz esse processo, você está descobrindo o menor múltiplo do 5, que também é múltiplo do 3, que também é múltiplo do 2. Vamos pensar um pouco aqui. Os múltiplos do 5 são 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Os múltiplos do 3 são 3, 6, 9, 12, 15, etc. E os múltiplos do 2 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. O que eu quero é descobrir que número que é múltiplo do 5 também é múltiplo do 3 e também é múltiplo do 2 e é o menor possível. Por exemplo, o 6 ele é múltiplo do 2 e também é do 3, mas ele não é múltiplo do 5. Então eu preciso encontrar um número que seja múltiplo dos 3 e o menor possível. Fazendo as contas do mínimo múltiplo comum, vocês vão descobrir que o mínimo múltiplo comum do 5, do 3 e do 2 é o 30. O 30 dá para dividir por 5, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 2. O 30 ele é múltiplo do 5, é múltiplo do 3 e é múltiplo do 2. É a nossa melhor escolha nesse caso. Por que nós queremos um número que dê divisão por 5, por 3 e por 2? Porque eu quero alterar essa fração aqui multiplicando por um valor em cima e embaixo. Se eu consigo um número que dá divisão por 5, 30 dividido por 5 dá quanto? 30 dividido por 5 dá 6. Então significa que eu multipliquei o 5 por 6 para dar 30.
Se eu multipliquei o 5 por 6 para dar 30, eu tenho que multiplicar em cima dessa fração pelo mesmo número, para que essa fração não se altere. 6 vezes k, 6k. Então, 6k sobre 30 é a mesma coisa que k sobre 5. 30 dividido por 3 dá 10. Então, significa que eu multipliquei o 3 por 10 para chegar no 30. Se eu multipliquei o denominador de uma fração por 10 e eu multiplicar o numerador da fração também por 10, essa fração não vai se alterar. 10 vezes k, 10k. Ou seja, 10k sobre 30 é a mesma coisa que k sobre 3. 30 dividido por 2 dá 15. Ou seja, 2 vezes o 15 é que deu 30. Se eu multipliquei o 2 por 15, eu tenho que multiplicar o k também por 15. Isso vai chegar em 15k. Agora, nós podemos somar essas frações, porque os denominadores são iguais. Eu mantenho o denominador e somo os numeradores. 6k mais 10k dá 16k, mais 15k, 31k. Isso é igual a 3.410. 31k vai ser igual a 3.410 vezes o 30. O 30 está dividindo, passou para o outro lado multiplicando. E o k vai ser igual a 3.410 vezes 30 dividido por 31. Porque o 31 estava multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Ora, então o k vai ser igual a 3.300. Fazendo as contas, chegamos a esse valor. Vamos melhorar esse k aqui. K é igual a 3.300. Essa é a terceira etapa. A terceira etapa da nossa solução. Terceiro passo: descobrir a constante de proporcionalidade. Agora que nós já sabemos o valor da constante, nós podemos descobrir os valores do x, y e z substituindo essa constante k por 3.300. Então, o x ele não é igual a k sobre 5? Como o x ele é igual ao k sobre 5, e agora a gente já sabe o valor do k, então o x é igual a 3.300 dividido por 5. Então, o x é 660. O y não é o k dividido por 3? Como o y é k sobre 3, então o y é 3.300 dividido por 3. Então, o y é 1.100. E o z não é k dividido por 2? Como o z é k sobre 2, então o z é 3.300 sobre 2, que vai ser 1.650. E aqui está a nossa última etapa, o quarto passo, né, da nossa solução, determinar os valores de x, y e z. Significa, então, que o x, o valor que essa pessoa que vai receber é 660. 660. O y é 1.100 e o z é 1.650. Observem que o maior valor, que é o z, 1.650, está associado com o menor valor, que é o 2. E o 5, que é o maior valor da sequência, está associado com o 660, que é o x, que no caso é o menor valor. E é assim que nós fazemos divisão em partes inversamente proporcionais. O que eu quero que vocês façam? Depois de vocês anotarem
o tópico divisão proporcional, o exemplo para divisão diretamente e o exemplo para inversamente, eu quero que vocês tentem resolver esse exemplo aqui, ó. Dividir o 315 em partes diretamente proporcionais a 3, 2 e 5. Então, vocês vão fazer essa divisão em partes diretamente proporcionais a 3, 2 e 5. Depois de determinar quanto que cada uma das três partes vai receber, vocês também vão fazer a divisão do 315 em partes inversamente proporcionais a 5, 3 e 6. Então, esse aqui é um exemplo que tem duas questões juntas. Dividir o 315 em partes diretamente proporcionais a essa sucessão de números. E depois vocês vão dividir o 315 em partes inversamente proporcionais a essa sucessão de números. Façam as anotações de vocês. Se precisar, assistam os vídeos novamente. Anotem as dúvidas de vocês, que na próxima aula nós vamos estar discutindo em sala as dúvidas que vocês tiveram e a solução desses dois exemplos.